Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre a preparação do Inter para encarar a equipe do Curitiba. Treino hoje pela manhã apontou algumas boas e más notícias em relação ao departamento médico do clube e a possibilidade de jogadores voltarem para esse confronto. Quero falar também, gente, sobre um debate importante que acontecerá hoje à noite no Conselho Deliberativo do Inter, envolvendo a assinatura de até 232 milhões de reais nos cofres do Inter, além da possibilidade do uruguaio Nico Lopes voltar ao Colorado no ano que vem. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero falar, claro, sobre as últimas informações do Internacional. Eu vou começar falando sobre as questões envolvendo dentro de campo. Afinal, o Internacional treinou hoje pela manhã no CT do Parque Gigante e começou, de fato, a preparação para encarar a equipe do Curitiba. Jogo na quinta-feira, 8 da noite, lá no Couto Pereira. Vou estar por lá, inclusive, né, trazendo as últimas informações do Inter aqui no canal, nas redes sociais, no Vozes do Gigante também. Então já deixo o convite para que tu te inscreva aqui no canal para não perder absolutamente nada, né, do Internacional na capital paranaense. Quem não estará lá, diferente de mim, são dois jogadores, tá? Mas eu vou começar pelo copo meio cheio. Vou começar com as notícias mais positivas. Primeiro, Gabriel Mercado, zagueiro argentino, que ficou fora do jogo contra o Vasco da Gama, vitória do Inter 2-1, está de volta, né? Tá treinando normalmente, fez um trabalho à parte na última semana, onde o Inter não teve jogo, ele que ficou fora da pré-temporada também do Internacional lá no começo do ano com uma lesão na panturrilha, fez um trabalho de reforço muscular e está plenamente integrado, melhor dizendo, ao grupo do Internacional, vai jogar, tá liberado, deve ser inclusive titular da defesa do Inter contra o Curitiba, já que o Rodrigo Moledo levou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e não joga. Então a zaga deve ser formada por Mercado e Vitão. Essa é uma boa notícia. Além dele, o Johnny, que foi campeão ontem com a seleção norte-americana da Liga das Nações da CONCACAF, está de volta. Jogou 2 jogos com a seleção estadunidense, na verdade ele não entrou na semifinal contra a equipe do México e na final venceu o Canadá, entrou no segundo tempo e enfim, né, é um jogador que é titular da equipe do Mano Menezes, então deve voltar naturalmente para o time. 2 jogadores de volta, Mercado na vaga do Moledo e o Johnny deve entrar na vaga de um dos extremos, né? Possivelmente Wanderson ou Pedro Henrique, um dos dois vai perder lugar no time para que o Johnny ingresse contra o Curitiba. Por outro lado, tem notícias ruins, notícias que geram um certo incômodo no torcedor do Internacional. Eu quero começar falando sobre o Gabriel, volante que está 100% liberado pelo departamento médico do Inter, ele que não joga desde outubro do ano passado, é um jogador que é visto como um acréscimo, um reforço mesmo para a temporada, mesmo que de forma interna, mas é um atleta que não vai estar, né, muito provavelmente, nos 2 próximos jogos. Eu diria os 3, tá? Contra Curitiba, América Mineiro e o Independiente Medellín. Afinal, se ele não jogar 2 jogos contra essas 2 equipes, América e Curitiba, não vai ser na decisão contra o Medellín que ele vai estar. Talvez esteja relacionado, mas muito mais para ambiente do que propriamente para jogar, né, para estar apto para uma decisão como essa, sendo que não jogou nenhuma partida no ano. O Gabriel, ele, segundo o departamento médico do Internacional, ele não tem lesão, ele está liberado, ele não está no DM, mas ele vive um processo de reintegração, ou seja, aos poucos ele vai sendo inserido nos jogos, entrando aos poucos, mas não vai para essas viagens. Pelo menos é a tendência, ele inclusive não jogou a partida, né, o jogo treino que teve no sábado à tarde no Beira-Rio contra o Futivida, então já dá um indicativo de que ele ainda precisa de um pouco mais de tempo. Então não será nesse jogo que o Inter terá Gabriel à disposição. E o outro é Maurício, que não joga desde o primeiro tempo do Clássico Grenal na Arena, porque teve um problema no ombro, um lance com Kahneman, no último lance do primeiro tempo, deu uma deslocada na clavícula, acabou não jogando desde então, já são 6 jogos fora do Maurício e ele não treinou de novo, dando um indicativo, né, de que terá algum problema aí
para voltar ainda. Ele não embarca para os jogos contra Curitiba e América e fica como dúvida para o jogo do Medellín. Aí tem duas questões, né? Pô, será que o problema é tão sério assim do Maurício? Ou será que o Inter está preparando o jogador para a decisão contra a equipe do Independiente Medellín? O fato é que ele não joga esta partida lá no Couto Pereira. Dando a entender o provável time do Internacional: John, Bustos, Mercado, Vitão e René, Campanharo, Rômulo e Johnny, Alan Patrick, Wanderson ou Pedro Henrique e na frente o Luiz Adriano. Ainda restam alguns treinos, é verdade, mas a tendência de time é este aqui que eu citei para vocês. Beleza? Gigante Veículos, tem o teu carro novo. A turma da Gigante estava lá em São Paulo nesse final de semana, agregando novos conhecimentos, experiência, para, claro, trazer para você que é cliente da Gigante Veículos, ou será em algum momento, né, a melhor experiência na compra do teu carro novo, na troca de carro. Lembrando que a Gigante tem muitas opções, né, muita rotatividade de carros por lá, referência em vendas no Rio Grande do Sul e no Brasil, e você pode adquirir o seu carro novo com eles. Link na descrição do vídeo. E você pode trocar uma ideia com o Rafa, toda a equipe, né? Tem o carro A e quer o carro B, dá para fazer, né, o melhor negócio com a galera da Gigante. O link está na descrição aqui do vídeo. Para a gente encaminhar o nosso vídeo, eu tenho dois assuntos para a gente conversar aqui. O primeiro, sobre as ligas do futebol brasileiro. Hoje, dia 19 de junho, haverá uma reunião importantíssima no Conselho Deliberativo do Internacional. Afinal, né, o Conselho de Gestão, através do presidente Alessandro Barcelos, levará ao Conselho Deliberativo o que existe hoje da Liga Forte Futebol e da Libra, que são as novas ligas do futebol brasileiro. O presidente esteve viajando nesta última semana em São Paulo, Rio de Janeiro, falando com investidores das ligas, falando, né, com outros presidentes de clube, deu até uma entrevista na CNN falando sobre este assunto, e o fato é que hoje o Inter começa a definir se vai assinar com a Liga Forte ou se vai abrir mão deste dinheiro e tentar se encaixar dentro da Libra. Qual é a proposta que o Internacional tem hoje? A proposta é da Liga Forte Futebol, onde inclusive o presidente é um dos principais líderes, né, do grupo, o que faz com que o Inter receba muito mais, né, neste primeiro momento, do grupo Serengeti, que é o fundo de investimentos que está fechando com a Liga Forte, já está fechado, alguns clubes já receberam, aliás, só Inter e ABC ainda não assinaram, os outros clubes até já receberam dinheiro, né, Sport, Fluminense, Atlético Mineiro, um monte de clubes aí, né? Enquanto outros lá da Libra, né? Botafogo, Cruzeiro, Vasco, acabaram saindo fora também por conta do Flamengo. É um grande empecilho. Mas assim, o que está em negociação? O Inter está dando, né, nessa parceria nova com o grupo Serengeti 20%, né, de negociações futuras. Ou seja, o grupo Serengeti venderá os direitos de transmissão dos times da Liga Forte. Ou seja, lá na frente, em 2025, a Globo vai assinar, né, com o Internacional, o valor que entraria no cofre 100% para o Internacional vai entrar 80%. E 20% fica com o grupo Serengeti, que está dando 232 milhões de luvas para assinar e ter o direito de negociar o direito de transmissão, né, das equipes que estão dentro da Liga Forte Futebol. Isso que vai ser apresentado para o Conselho hoje é um tema muito polêmico. A oposição não quer aprovar, né, essa questão, quer ouvir a proposta da Libra, que é o outro grupo, né, das ligas do futebol, que não fez até agora uma proposta para o Internacional. O Inter teria que bater na porta da Libra, se juntar a outros times, né, lá Flamengo, Corinthians, Grêmio e por aí vai, e se enquadrar dentro, né, do que considera que seja o nível do Internacional hoje. É um começo de debate. Hoje, dia 19, a votação acontece dia 3 de julho, né, já que o Inter tem o prazo do dia 7 para assinar ou não em definitivo com a Liga Forte Futebol. Beleza? Pra gente fechar o vídeo, quero falar sobre Nico Lopes, atacante uruguaio, que divide opiniões, né? Jogador que esteve aqui em 2016, 2017 até 2019. Foi artilheiro do Inter na temporada de 2017 e de 2018. Ele recebeu oficialmente o comunicado do Tigres que não vai renovar o contrato que encerra no final do ano. Jogador que tem 29 anos de idade e que, por conta do excesso de estrangeiros, vai acabar sobrando por lá. Tá? O Nico, na atual temporada, fez 30 jogos, sendo 10 como titular, 20 como reserva, 3 gols marcados, 2 assistências.
O Inter, a princípio, neste momento, não tem interesse na contratação do Nico, nem assinar um pré-contrato para que ele chegue no final do ano. Mas daqui a pouco outra gestão vence o pleito eleitoral e tem interesse no Nico Lopes. É um jogador livre. O Nacional do Uruguai mostrou um certo interesse e o que eu já ouvi de pessoas ligadas ao Nico Lopes é que ele gostaria de voltar, mas não vê um movimento do Inter para isso. O plano A do Nico é voltar para o Inter, só que não chegou nada até agora da diretoria e com isso ele fica aí aguardando, né, propostas que vão chegar. O fato é que no Tigres ele não fica, tá fora dos planos lá do clube mexicano. Tá? Você gostaria do Nico de volta? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e não esquece de passar na KTO, kto.com, onde tu vai fazer o teu cadastro usando o código COLAR para ganhar 20% de free bet para dar aquele palpite certeiro em jogos do Campeonato Brasileiro, que tá voltando agora no meio da semana, jogos amistosos da seleção, inclusive da seleção brasileira contra Senegal amanhã, então você pode dar aquele pitaquinho certeiro na kto.com. Combinado? Aquele abraço, a gente se vê, não vai embora sem deixar o like, te inscrever no canal e ativar as notificações. Fui!